figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Às vezes o nosso coração também precisa de uma chuva do Senhor, porque às vezes nosso coração fica um pouco ressecado, às vezes um pouco magoado, com algumas feridas, e às vezes ele precisa da chuva do Senhor. E essa noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que o Senhor vai derramar da chuva dele sobre a sua vida, amém, sobre o seu coração, sobre a sua casa, Senhor, sobre o seu caráter, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Glória, porque assim como a terra precisa da água, da chuva do Senhor, nós precisamos da tua chuva, Senhor. Amém, amém, aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Declara, igreja, bem forte. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva. Descanse no Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração.
ti. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Aleluia. Nesse momento você tem a oportunidade agora, meu amado, de entregar totalmente o seu coração ao Senhor. Não entregue só uma parte, dizendo: eu vou entregar só uma parte do meu coração, o restante fica comigo mesmo, eu resolvo, não preciso do Senhor nas outras áreas. Entregue totalmente o seu coração, totalmente inteiro ao Senhor, toda a sua vida. Que esta noite o seu desejo possa se entregar ao Senhor, se derramar aos pés do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos declarar: toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Juízes capítulo 16, por favor. Juízes 16, verso 19. Juízes 16, 19. A Bíblia fala assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe os 7 tranças da cabeça, e passou a ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda outra vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. E diz a palavra de Deus aí na sequência, verso 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou o seu sono, e ainda diz: sairei dessa vez como dantes. E preste atenção, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Verso 21, então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e arrancaram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como dantes foi rapado.
Amém? A essa passagem bíblica que nós temos aqui sobre a vida de Sansão. Essa parte final do versículo diz assim: então seus irmãos desceram e toda a sua casa e pai tomaram e subiram com ele e o sepultaram em Zorá. E ele julgou a Israel 20 anos. É a história de um homem chamado Sansão. Amém? Baixe sua cabeça comigo, vamos orar a Deus. Eu creio que hoje o Senhor quer falar com as famílias aqui presentes. Eu creio que Deus tem uma palavra para você. Quantos creem que Deus tem uma palavra para a sua vida? Amém? Feche seus olhos, fala: Senhor, fala comigo nessa noite, fala comigo nessa hora, em nome do Senhor. Comece a orar. Não sei como a sua família é, mas eu sei que Deus tem um propósito para a sua família. Comece a interceder comigo, diz: ó Deus, toma conta da minha família. Se você não é casado ainda, ore pela sua família, pela família que você vai construir. Diz: ó Deus, faça com que eu me case, eu possa ter uma família no Senhor. Ó Deus, começa a tocar as famílias aqui presentes em nome de Jesus Cristo. Começa a nos encher do teu poder, começa a nos encher da tua unção, começa a nos encher da tua glória, Pai. Nós pedimos que essa noite o Senhor possa estar ministrando ao nosso coração, falando conosco, abençoando o nosso ser, Pai. Toma conta, Senhor, da tua igreja nessa noite. Toma conta de teu povo, Senhor. Toma conta das famílias da tua igreja. E que nós possamos juntos louvar e glorificar o teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Pode sentar, querido, por favor. Em nome de Jesus. O pastor Eibe, um pastor que eu conheci quando eu fiz uma viagem para o norte do Brasil, ali, na verdade acho que foi uma viagem mais ao centro do Brasil, não tanto ao norte, né? Passeamos ali em algumas caravanas proféticas, orando, foi muito gostoso. E conheci muito ali o pastor Eibe, que nos contou uma experiência muito interessante, queria reparti-la com você. Diz que num certo momento ali do seu ministério, ele conheceu a história de um rapaz que durante a madrugada saiu de uma prisão e correu até a casa de seu pai. E seu pai, chegando lá, seu pai estava dormindo e ele ficou olhando o pai dormir com uma arma na mão. E aí o pai dele acordou e viu seu filho com uma arma. Diz: o que é isso, meu filho? Você não estava na penitenciária? Disse: estava. Mas pai, eu saí da penitenciária e vim aqui, fugi, para vir falar com o senhor. Diz: mas o que está acontecendo, meu filho? Ele falou: pai, vamos lá fora. E ele com a arma na mão. Aí diz que saiu com o pai lá fora e olhou e disse: pai, dá uma olhadinha nessa planta. Ele disse: sim, pai, meu filho, é uma planta, arranca essa planta. Ele pegou, arrancou. Aí ele falou assim: agora dá uma olhadinha nessa árvore. E ele falou assim: como assim, meu filho? Arranca essa árvore, pai. Eu não posso arrancar essa árvore. Ela tem raiz muito profunda, ela é grande. Ele disse: pois é, pai. Quando eu era pequeno, o senhor deveria ter me ensinado as coisas corretas na vida. Agora o senhor está tentando me ensinar e eu estou como essa árvore, arraigada nas coisas ruins. Pai, se o senhor tivesse me ensinado, teria mais chance, quando pequeno, quando eu dei os primeiros sinais de que eu já não seria uma pessoa de bem. Essa história foi contada por ele e eu gravei essa história. Às vezes, irmãos, isso nos pega de surpresa, né? E eu queria te contar uma história bíblica, essa sim, que nos lembra um pouco a história que eu acabei de contar. O menino que poderia ter vencido, mas acabou perdendo muita coisa. O menino que poderia ter vencido muito mais na vida e acabou perdendo muitas questões no seu dia a dia. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Sansão, nessa passagem que eu li da palavra de Deus. E quando eu dou uma olhada nessas histórias, eu quero dizer para você que graças a Deus que eu creio que o pau que nasce torto,
pode ser acertado se for nas mãos do carpinteiro Jesus. Amém ou não? Amém ou não? Vamos ver, você fala, mas pastor, essa situação não é muito boa, né? Meu filho, minha família. Não, mas espera aí, nós estamos falando do carpinteiro Jesus. Então, se você tiver ao longo dessa história alguma situação que você queira olhar para a sua família e dizer, pastor, não tem jeito, eu já quero adiantar que tem jeito. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, sim, você vai encontrar jeito para as coisas no mover do Senhor. Graças a Deus por isso, né? Mesmo que se uma pessoa teve uma criação errada na sua vida, sim, ele pode mudar seu destino. Mesmo que uma pessoa teve pais que não lhe conduziram a um caminho melhor, ele pode escolher na sua vida a ir para um caminho melhor. Muitos pais nem sabiam como criar os seus filhos. Então, pastor, para quem é essa mensagem? Então, em primeiro lugar, essa mensagem é para aqueles pais que têm filhos pequenos. Aquelas pessoas que têm filhos que estão ali no berço, estão no ventre, filhos que podem ser tocados imediatamente e facilmente pela palavra de Deus, porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Ensina, não é? Educa. E aí nós vamos ver melhor que ensinar aqui de jeito nenhum é ensinar como lecionar, mas é ensinar você dando um bom exemplo, conduzindo com a sua vida, fazendo o que é correto, seus filhos naturalmente vão acompanhar você. Mas também essa mensagem é para pais que têm filhos grandes. E é muito interessante isso, porque quando os nossos filhos são pequenos, nós ensinamos. Diga assim, ensinamos. Mas e quando os filhos são grandes, pastor? O que eu faço com um filho grande? O que eu faço com uma pessoa que já saiu, né? Já está grande? O que eu faço com um filho desse? Bom, se você não ensinou quando criança, você pode chorar quando adulto. Você diz, pastor, como assim? Sim, você pode pegar teu filho, reunir com ele e dizer, filho, me perdoa, porque eu não sabia o caminho correto, mas agora eu aprendi. Filho, muda a tua história. Assim como o papai está fazendo, assim como a mãe está fazendo, muda a sua história. Então, quando o filho é pequeno, nós ensinamos. E quando o filho é grande, nós choramos. Nos humilhamos, dizendo, papai não sabia, eu não sabia a verdade, mas agora eu sei da verdade da palavra de Deus. Quantos pode dizer amém a essa palavra? Também aos avós, quantos avós nós temos aqui? Levante a mão. Sabe que o avô e a avó é uma bênção, deve ser, né? Eu sei que às vezes os avós dão aquela mimada, né? É normal, mas os avós podem ensinar, ajudar, quando conhecem a palavra de Deus, orientando, aconselhando seus filhos que também têm os seus próprios filhos. Também é para todos os jovens solteiros que ainda não casaram. Quantos jovens solteiros nós temos aqui? Levante a mão, isso, ok, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você porque você vai ter a chance de fazer da tua vida uma vida melhor com a sua família, para a honra e glória do Senhor. Eu quero que no final, você não crie sanções, né? E nem sançonas, mas você tenha na sua vida, né, algo diferente de um Sansão na sua mão. Porque a história que eu vou contar aqui, é de um menino que tinha tudo para dar certo, e deu errado. Mas não sei que altura, se você é hoje alguém, ou tem alguém na sua família. A verdade é que quando nós vamos nas mãos de Jesus, Ele pode fazer um grande milagre. Como você pode dizer amém a isso? Então, a altura que você tiver da sua vida, busque ao Senhor para que Ele possa te ajudar. Mas essa história de Sansão é uma história muito triste. Agora, ela é muito triste, por quê, pastor? Por que é uma história triste? A criação de Sansão é triste, porque antes de Sansão nascer, ele já era abençoado por Deus. Irmão, eu quero que você entenda isso. Antes de Sansão nascer, Deus já o tinha abençoado. Como você pode dizer amém?
Olha, Felipe, antes de você nascer, filho, Deus já tinha abençoado sua vida. Amém? Antes da Guerli nascer, Deus já tinha abençoado. Não é? Antes do pastor Nardi nascer, Deus já tinha separado ele. A verdade é que antes de nós nascermos, nós somos abençoados, mas cada um às vezes tem um tipo de bênção. E Sansão teve uma bênção incrível da parte de Deus. O anjo do Senhor apareceu ao pai dele e à mãe dele, diz: esse menino é especial. Esse menino, ele tem um propósito na presença de Deus. Esse menino, ele será consagrado a Deus. Ele não vai cortar o seu cabelo, não vai beber bebida forte, vinho. E outra coisa, ele nem vai se aproximar de cadáver, de gente morta. Sabe por quê? Porque ele será consagrado a Deus, será nazireu. Olha só que palavra linda. E eu o abençoarei, eu serei com ele, eu usarei a vida desse homem. Então, antes de nascer, esse homem já foi separado por Deus e abençoado por Deus. Essa história é triste, porque não faltou unção para que esse menino fosse uma bênção. Diga assim comigo: unção. Unção é o poder de Deus. Deus era com esse rapaz. O que ele fazia, prosperava. É tão interessante aqui, porque ele foi usado por Deus nos filisteus, contra os filisteus. Naquela época, os filisteus vinham subjugar Israel. E a Bíblia conta que quando eles vinham subjugar Israel, Sansão protegia, Sansão fortalecia o exército de Israel. Agora, se fosse contado em outro lugar, você poderia desconfiar, mas na Bíblia, conta a história que ele sozinho foi amarrado e levado pelos filisteus, e quando ele estava no caminho, a Bíblia fala que ele quebrou as cordas, e com uma queixada, ele matou 1000 homens. Uau! Nem nos filmes atuais você encontra tamanha façanha. Um homem com uma queixada de jumento matando 1000 homens, numa fenda, porque Deus desceu sobre ele e lhe deu força para enfrentar seus inimigos. A Bíblia fala que quando os filisteus se colocaram contra ele, ele caçou 300 raposas. Eu não sei se você já tentou pegar galinha alguma vez. Eu já, e não consegui. Agora imagina pegar 300 raposas. Pois ele pegou. E com 300 raposas, a Bíblia fala que ele colocou fogo no campo dos filisteus. Então você está falando de um homem que tinha muita unção para ser uma bênção. A Bíblia fala que não faltou unção para que eles pudessem exercer seu ministério. Essa história é triste porque não faltou para ele vitória para que ele vencesse na sua vida. A Bíblia fala das vitórias que ele teve. A Bíblia conta de Sansão como um homem cheio de vitórias, cheio de graça. A Bíblia diz que aonde ele ia, ele era famoso, ele era cheio de amigos. Israel tinha como herói. Se fosse nos dias de hoje, nós teríamos camisetas com a foto de Sansão, o nome Sansão. As meninas solteiras, não as casadas, elas ficariam sonhando com Sansão, dizendo: se Deus me desse Sansão. Ele era um herói da nação, ele era um homem conhecido. Não faltou para ele nenhum tipo de fama, nenhum tipo de vitória. Mas a história é triste, porque a Bíblia conta que Sansão não conseguia controlar seus apetites e os seus desejos. A história termina triste, porque Sansão não consegue controlar diante das situações os seus desejos, os seus apetites. E isso fez de Sansão alguém com grandes problemas. Um homem forte no lado físico, um homem robusto, um homem de exército, um homem de vitória. Porém, do outro lado, Sansão é um perdedor nas suas emoções. Ele não sabia se controlar. Ele via uma moça, ele via uma situação, ele via e as suas emoções já o levavam a fazer coisa errada. Então, na verdade, nós estamos diante de uma história muitíssimo forte. E alguém pode perguntar: pastor, quais são os apetites que Sansão tinha? Quais são os apetites? Olha, abra comigo lá em Juízes, capítulo 14,
verso 2 e 3. Juízes 14, verso 2 e o verso 3. A Bíblia diz aí: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todos o meu povo, para que tu venhas a tomar dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me essa, porque ela agrada aos meus olhos. Tome essa, porque essa agrada, é essa que eu quero. Irmãos, esse casamento de Sansão é um casamento que você, logo de início, você vê um problema sério. Os pais dele disseram: mas meu filho, por que você não pega das filhas de Deus, e você vai querer justamente dos filisteus? Por que você não vem pegar justamente alguém do povo de Deus? Você sabe como que lá tem problemas, meu filho. Eles não são do povo de Deus. Como é que você vai escolher uma esposa que não é do povo de Deus para você? Meu filho, pega uma do povo de Deus. Sansão dá uma resposta típica do jovem consequente: mas eu quero essa, pai. Eu quero essa. Eu desejo essa. Eu gosto dessa. Tem que ser essa. Irmãos, essa resposta é típica de filhos que não estão conseguindo ver o seu futuro. E cabe aos pais ser breque, freio. Ser freio mesmo. Meu filho, vem aqui que eu vou colocar a mão na tua cabeça, é agora. Vem cá, meu filho, que eu vou impor a minha mão na tua cabeça para que você escolha alguém que ame a Jesus, que ame a Deus. E não alguém que ame o Dagon lá do outro lado. Essa resposta, meus amados, é uma resposta que os jovens costumam dar. A Bíblia diz que Deus proíbe o casamento. Deus proíbe o casamento com o jugo desigual. E essa situação, ela é muito interessante. Alguém pergunta: pastor, o que é um jugo desigual? Você pode ler lá comigo? Dá para você ler aí na projeção? Vamos lá ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a... Isso. E que comunhão tem a luz com as... Então não adianta jugo desigual. Olha o que diz lá em Deuteronômio, segundo versículo, Deuteronômio 7, de 3 em diante. Vamos lá? Nem te aparentarás com elas, as nações ímpias, né? Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus, pois fariam desviar teus filhos diante... Irmão, você como pai, você como mãe, tem a responsabilidade de ser freio na vida de seu filho. Você tem a responsabilidade. A paixão deixa seu filho tolinho. A paixão deixa seu filho sem ver absolutamente nada pela frente. Um pai e uma mãe, ele é colocado por Deus para ser o freio na vida de seu filho. Um pai e uma mãe é colocado por Deus para dizer: essa não, minha filha, essa não, minha filha. Irmão, o que é um jugo desigual? Se você olhar ali na foto, tem um burrinho e tem ali um boi, uma vaca, né? Um boi, acho. E ali você dá uma olhadinha nos dois, e você diz assim: mas meu amigo, o que é um jugo desigual? Eu queria colocar na foto um cavalo, mas não achei. E eu não tinha tempo de fazer isso no PowerPoint, fazer isso no Photoshop. Eu ia tirar e colocar o jugo desigual, né? É você tentar andar com alguém que está no compasso diferente. É ou não é? Vem para cá, filhão, você que... Vem para cá. Você, é isso. Vem aparecer na internet aqui, você ficar famoso, solteiro, menino bonito. Hein? É? Tá ok? O jugo desigual é alguém mais baixo tentar andar com alguém mais alto. Eu vou me ajoelhar aqui.
né? Você fica de pé. Você fica de pé. Como é que é a sua sensação de andar comigo? Vamos lá, anda aí. Tá ficando vermelho, né? Pesado. Irmãos, né? Uma pessoa tentar andar com a outra em julgo desigual é isso aqui. Você que é mais alto, diga assim comigo, mais alto. Não é por causa de você não, você é mais alto por causa de Jesus, que está mudando a sua vida, dia após dia. Casar com alguém mais baixo que você, que não quer servir ao Senhor, que não quer a igreja, que não quer ser temente a Deus, que não ama Jesus, machuca o mais alto e não o mais baixo. Preste atenção, na desigualdade, o mais alto sofre e o mais baixo vai até melhor, mas o mais alto sofre. Então, quando você é cristão e se casa com alguém que não é cristão, você está pedindo: eu quero sangrar, eu quero machucar, eu quero doer, eu quero ter problemas na minha vida. Pastor, você faz o meu casamento? Eu vou dizer não. Mas meu pai deixou, seu pai deixou, mas eu não faço. Mas minha mãe deixou, mas eu não faço, porque eu sei, eu acompanho, eu vejo. Eu resolvo problemas de casais semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana. Pastor, por favor, me ajude, por favor. Casais que chegam na igreja, onde o mais alto que tem a Cristo sofre, porque o mais baixo não quer servir a Jesus. Por isso a palavra de Deus ela fala, casamento tem que ser na mesma altura. Você serve a Deus e a outra pessoa serve a Deus. Amém ou não? Vamos dar uma salva de palmas para esse rapaz solteiro, bonito, que ficou famoso. Irmãos, a palavra de Deus proíbe o casamento, mas quando Sansão falou assim: ah, pai, eu quero ela, sabe o que o pai falou? Então vamos lá. Então vamos lá. Sabe quanto tempo durou o casamento desse homem? 10 dias. Sabe o que aconteceu com a esposa dele? Morreu queimada. Sabe o que aconteceu com o sogro dele? Morreu queimado. Destruíram a família de Sansão, porque eles não eram tementes a Deus. Houve briga na festa, eles encheram de bebida alcoólica naquela festa, foi uma droga de festa. Sansão perdeu a esposa, perdeu a família. Irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, nossa família tem que ser uma família que tema ao Senhor Jesus Cristo. E devemos casar com pessoas que vão ser bênção em nós, para a nossa geração. Quantos pode dizer amém a essa palavra? Só que ele não parou aí. Sabe qual foi a outra coisa que Sansão fez? Foi se uniu a uma prostituta. A palavra de Deus diz que ele se une a uma mulher chamada Dalila, né? E era uma grande mulher, diz o pessoal comediante que é Dalila, né? Uma grande mulher. E ela arrebentou a vida deste homem. Mulher sábia edifica a casa. Mulher que não é sábia busca destruir. Irmãos, a palavra de Deus diz que essa mulher era mulher pagã, servia ao deus Dagon, servia a cultura da época. Ela se casa com um homem, Sansão, que deveria ser um herói da nação. Em vez dela ajudar, ela estava ali por dinheiro, e por dinheiro ela quis traí-lo para ganhar um dinheiro a mais na sua conta mensal. Ela traidora, ela ficava chorando, dizendo: Sansão, por favor, Sansãozinho, me conta, qual é o segredo da sua força, Sansão? E Sansão enganava ela, né? Porque ele não podia contar, porque se ele contasse, sabia que tinha perigo. E o segredo era do pacto dele com Deus, não era o cabelo que era comprido, era o pacto. Deus falou para ele: o dia que você cortar o cabelo, então certamente o pacto será quebrado. Ele tinha um pacto com Deus. Ele não podia nem cortar o cabelo, ele não podia, porque o cabelo longo é sinal de reverência a alguém. Por isso que as mulheres, geralmente, na Bíblia, elas têm o cabelo longo e os homens a barba longa. Era um sinal. Então o cabelo alongado é que você está em submissão àquela pessoa. Ele estava em submissão a Deus. Ele não podia beber nenhuma gota de vinho, bebida forte. Ele não podia tocar em mortos.
Então ela chegava para Sansão e falava assim: Sansãozinho, menino lindo, me conta qual seria a sua força. E ele brincava com ela. Falou: ó, o segredo é você me amarrar com juncos, com isso, com aquilo. E ela ia lá e amarrava. E ele sabia o que ela estava fazendo aí. Mas na 7ª vez diz a Bíblia que ele não aguentava mais de tanto que ela falava. Amém? Você sabe quando mulher fala, né? Nós não temos elas aqui. Elas aqui são todas comportadas. Mas quando uma mulher quer falar alguma coisa, meu amigo, essa mulher falou no ouvido desse homem. E a Bíblia diz que ele não aguentava mais. Ele diz: o meu segredo é o meu cabelo, porque eu sirvo ao Deus de Israel. E eu fiz um pacto com ele. Eu fiz um pacto com Deus. Eu fiz um pacto com Deus, que eu o serviria. E o sinal desse pacto é o meu cabelo. Sabe o que ela fez? A Bíblia conta. Esse versículo é dolorido. Se você quiser ler, abre lá em Juízes capítulo 16, verso 19. A Bíblia diz: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo. Olha só, a mulher que estava ao seu lado. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei outra vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com as 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Olha quantas coisas terríveis aconteceu por um ato inconsequente. Ainda diz que ela fez dormir sobre os seus joelhos, que deveria ser um lugar de carinho, deveria ser um lugar de amor. Ela colocou ele para uma armadilha, raspou o seu cabelo e começou a afligi-lo. Assim que ela cortou o seu cabelo, ela começou a espancá-lo. Assim que ela cortou o seu cabelo, ela começou a afligi-lo. Diz a Bíblia, começou a afligi-lo e retirou dele a sua força. A Bíblia fala que quando ele quebrou o pacto, a força do Senhor saiu dele. Irmãos, esse texto é fortíssimo. Porque não está falando de cabelo aqui, está falando de pacto com Deus, amém? Amém ou não, irmãos? Entende, Lone? Você tem um pacto com Deus. E não há mulher desse mundo, e situação nesse mundo, que deve romper o pacto que você tem com Deus. Nós temos um pacto com o Senhor, e não há força desse mundo que possa romper o pacto que temos com Deus. Quantos pode dizer amém? Não importa a Dalila, não importa a beleza, não importa o que apresente para nós, você tem um pacto com Deus. Ah, pastor, mas eu tenho sofrido. Ah, pastor, mas eu estou bem. Não interessa, meu amigo. Mantenha o seu pacto com Deus. Quantos podem dizer amém sobre isso? A Bíblia diz que Sansão passa um período tão terrível que ele vai ser levado a um moinho, e nesse moinho a misericórdia de Deus o alcança. Veja, a Bíblia fala que ela corta, a Bíblia diz que ela raspa, a Bíblia diz que ela começa a afligi-lo, a Bíblia diz que a sua força sai dele, e essa passagem bíblica nos leva a dizer, então Sansão agora perdeu. Olha, irmão, deixe-me dizer, a misericórdia do Senhor alcança Sansão. Aleluia. Eu vou dizer a você, pai, a misericórdia do Senhor vai alcançar seu filho. A misericórdia do Senhor vai alcançar a sua família. O Senhor, Ele treina Sansão, Ele conduz Sansão, apesar de todas as lutas que esse homem tem. Apesar de toda a falta de sabedoria. Mas mesmo assim, o nosso Deus, que é o Deus da segunda chance, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos fortalece, vai fortalecer Sansão, lá com o cabelo raspado. Não, eu não aconselho ninguém passar por essa, mas mesmo assim, Deus o alcançou. A palavra de Deus nos conta
que a misericórdia do Senhor o alcança. Em Juízes, aliás, 16, 22. Pode ler comigo lá? Vamos lá? Dá para nós lermos? Então, Sansão o quê? O que é que Sansão fez? Pode dizer forte, vamos lá? Clamou ao... Diga comigo, clamou. Quando você precisar de graça, clame ao Senhor. Você pode dizer amém? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ela diz que Sansão clamou ao Senhor. E a palavra de Deus diz, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como antes. Então foi raspado. E a Bíblia diz que ele clama ao Senhor. Ele diz, ó Deus, peço-te que lembre-se de mim. Esforça-me agora. Só mais essa vez. Só essa vez. A Bíblia diz que ele estava no templo Dagon. Como ele estava humilhado, levaram ele no templo Dagon. E naquele templo Dagon, só nas galerias, tinha 3.000 homens. Só nas galerias do templo. 3.000 homens. Era uma grande galeria. Alguns chutam muitos milhares, além desses que estavam na galeria. Como por exemplo no pátio. Como por exemplo nos lugares não de honra. Alguns falaram de 5, 10 mil pessoas, não sabemos. Mas só nas galerias tinham 3.000 líderes dos filisteus, humilhando aquele homem de Deus, humilhando, porque o diabo, quando quer te fazer cair, ele apresenta as coisas boas. Ele fala, ele engana com coisas boas. Dalila deveria ser uma mulher bonita, senão Sansão não cairia. Ela deveria ser uma mulher com uma voz bonita, senão ele não teria caído. Na verdade, nós estamos falando de um homem que tinha tudo para dar certo e em determinados momentos errou as escolhas que fez. Eu quero chamar a atenção porque nunca é tarde em nossa vida. Hoje é um dia que Deus pode mudar a sua sorte. Pode mudar a sorte de um filho, pode mudar a sorte de uma filha, pode mudar a sorte de uma família. A verdade, Sansão clamou, Senhor, porque os seus pais ensinaram que ele deveria clamar quando tivesse alguma luta. Ele clamou. Ele clamou ao Senhor. A Bíblia diz que ele põe as mãos nas colunas centrais do templo. E todo mundo começa a rir, dizendo, que absurdo, vai dizer que ele vai querer destruir agora. Só que eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito de Deus desceu sobre ele. E o Espírito de Deus vai descer aqui essa noite também. Irmão, eu sei, é o mesmo Espírito, é a mesma graça, é o mesmo poder, é a mesma unção, é a mesma glória, que sempre está presente nas páginas da Bíblia, estão presentes no povo de Deus. A Bíblia diz que a glória desce sobre Sansão, ele põe a mão sobre as colunas. Nenhum homem conseguiria fazer aquilo. Mas nós não estamos falando de homem. Talvez nenhum homem consegue salvar um filho, um pai, uma esposa. Talvez não. Talvez nenhum homem consiga salvar um casamento. Nenhum psicólogo, nem pastor, de repente, consiga salvar um casamento aqui. Mas nós não estamos falando de homens. Nós estamos falando do Espírito de Deus. O Espírito de Deus desceu sobre Sansão. Aleluia. E aquele homem põe a mão sobre a coluna. As duas colunas, e algo sobrenatural começa a acontecer. O barulho da quebra começa a aparecer. E aquele templo vem, e os inimigos são destruídos. Diz a Bíblia que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Aí você diz para mim, pastor, mas que história trágica é essa? Pois é, mas não precisaria ser trágica. Se os pais tivessem ensinado Sansão no caminho correto. Não precisaria ser tão trágica se os pais tivessem dado algumas pistas para Sansão, quando ele era bem pequeno. Quando ele era bem pequeno. Eu gostaria que nós entendêssemos algumas coisas aqui, para nós darmos essas pistas para essa noite. Sansão foi projetado para ser grande, mas perdeu muito projeto original que Deus tinha para a vida dele.
A Bíblia diz que ele tinha o Pentateuco na mão, ele tinha a palavra de Deus na mão, mas o que a Bíblia ensinou, ele fez ao contrário. O que a Bíblia lhe ensinou, ele fez ao contrário do que Deus ensinou para ele. Então, a palavra de Deus é o livro que nos guia, que nos abençoa e que fortalece uma família. Se você ler a palavra de Deus, você certamente não vai precisar nem tanto de um pastor, se você ler corretamente e aplicar. Nós estamos aqui para ajudar, mas você, pai, é responsável de abençoar a sua casa. Então, deixe-me dizer algumas questões. Quais foram as principais falhas dos pais de Sansão? E nós vamos partir para isso para terminar. Quais foram as principais falhas dos pais de Sansão? Do pai e da mãe. Vamos abrir em Juízes 13, 24, enquanto o nosso tecladista está chegando. Juízes 13, 24. Você pode ler comigo? Vamos lá? Depois teve essa mulher Você pode ler comigo? Todos acharam? Juízes 13, 24. Está na sua Bíblia. Só tem um trechozinho lá na projeção, mas na sua Bíblia está o verso completo. Depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino, como ela chamou? Como ela chamou o menino? E aí depois ele, olha, preste atenção nisso. Ela chamou ele de, sabe o que é Sansão? Eu fui fazer uma pesquisa, o nome Sansão, parece um nome bonitinho, né? Ah, Sansão é um nome bonito, pastor. Estava até pensando em colocar meu filho. Cuidado. O nome Sansão significa pequeno sol. O nome Sansão, realmente ele mostra essa ideia de um pequeno sol, diz a palavra de Deus. Então o nome dele foi escolhido, influenciado pelo templo pagão que estava ao seu redor. O nome Sansão é um nome comum àqueles que estavam ao seu redor, que faziam parte de uma idolatria de um deus Dagon, de um deus Sol e vários outros deuses que estavam ali. O lugar onde o pai de Sansão e a mãe de Sansão estavam, era um lugar que perto deles havia toda uma idolatria. E eles escutaram o nome Sansão, pequeno sol. Só que eu imagino que no coração da mãe, talvez, não sei qual é o grau que ela colocou esse nome, mas com certeza, ele, escutando todo dia que ele era um pequeno sol, começou a querer que tudo brilhasse ao redor dele, não é verdade? Inclusive aquele templo perto dele, inclusive aquela situação idólatra perto da casa dele. Então eu quero dizer, querido, em primeiro lugar, que os pais começaram a fazer um sincretismo religioso. Eu quero chamar a atenção dos pais aqui. Você é cristão. Quantos são cristãos? Digam amém aqui. Mas diga bem forte, diga amém. Então não misture coisas na sua casa. Se você é um cristão, não coloque o pé num centro de umbanda, meu amigo. Que é isso, tá maluco? Se você é um cristão, não coloque o pé numa macumbaria, num sincretismo. Não queira ficar levando dentro do bolso o pezinho de coelho para dar sorte. Se você é um cristão, você já tem toda a sorte que você precisa em Cristo Jesus. Você pode dizer amém a essa palavra? Então, querido, como eles moravam lá no Vale de Zorá, eles, ali nesse vale, né, tinha um grande altar a esse Deus Sol. E ele coloca o nome de seu filho de Sansão. Preste atenção como você vai chamar seu filho. Não é isso? Por isso que eu estava lá na praia com a Guerra e cutuquei ela e falei assim, eu até acho que esse rapaz que está aqui do nosso lado deve ser crente. O filho dele pegava uma onda e ele falava, meu filho, mas eu sei demais, hein? Aí o filho dele fazia outra coisa, mas meu filho, ninguém nesse mundo faz tão bem quanto você. Eu nunca ouvi tantos elogios em tão pouco tempo.
Eu olhei e falei, esse rapaz é crente. Porque ele está elogiando esse filho, para que esse filho seja alguém do bem. Tudo que o filho fazia de bom, ele elogiava. Do que você chama seu filho? Ah, filho, você não presta. É disso que você chama seu filho? Ah, filho, você não serve para nada. Você é burro mesmo, meu filho. Todo mundo na classe consegue, você não consegue. Você deve ter algum problema. Você deve ter puxado a família da sua avó, não é possível. Lá todo mundo é lerdo de cabeça, deve ser lerdo também. E assim nós vamos dando nome aos nossos filhos. Como é que você chama o seu filho? Eles chamaram Sansão para ser um idólatra. E Sansão foi o quê? Casar com o povo que o pai dele colocou o nome. Ele foi casar justamente com aquele povo que o pai colocou o nome. Ah, tá certo, meu pai gosta desse povo, eu vou casar com esse povo. Então, na verdade, Sansão, o nome dele no hebraico é Shimshoni. E significa isso, pequeno sol. E nós temos um grande sol na nossa vida, que é Jesus de Nazaré. Eu pergunto, o que está influenciando seu filho hoje? Hollywood, com os filmes absurdos que nós temos visto. Novelas, não é? TV Globo, TNT. Quem é que discipula seu filho? Quais são os canais que você deixa ele assistir? Quem discipula? Quem dá diretriz na vida de seu filho? Segunda coisa que aqueles pais fazem ali para não filtrar a influência do mundo é que eles deixam de estabelecer os limites da vida de seu filho. Deixam de supervisionar as atividades. Perdem o controle sobre a vida de Sansão. Sansão começou a ser um menino mimado e ele cresceu. E é muito provável que cresceu muito mais que seu pai. Seu pai, quando quis olhar para ele, já não conseguia encarar mais a questão. Não discipulou quando pequeno, não deu direção quando pequeno, não deu limites ao seu filho quando pequeno. Tem filhos que não têm limite de jeito nenhum. Os filhos mandam na casa, eles sobem no sofá, eles quebram a coisa, e o pai não tem o controle. Essa noite você tem que pedir o controle do Espírito Santo, para você dizer ao seu filho, não vai fazer, meu filho. E ele tem que saber que você é a autoridade de Deus para conduzir a vida dele. Segunda coisa que eu vejo, que foram falhas na vida dos pais de Sansão, é que eles não tiveram os cuidados que os pais precisam ter com seus filhos, em relação à influência do mundo. Os pais não ajudaram lá atrás, e agora não foram breque na influência do mundo. Amados, você sabe onde seu filho e sua filha estão? Você sabe aonde ela está? Ah, pastor, deixa ela ir aonde ela quiser. Depois, no final, você sabe onde está a sua filha. Você sabe onde está o seu filho. Sabe que ele não é assim. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta. São 3 verbos ali no hebraico: andar, deter e se assentar. Quando o seu filho começar a andar com pessoas ímpias, você já tem que estar se preocupado. O dia que ele começar a se deter durante 2, 3 horas numa conversa com gente que não presta, você tem que estar mais preocupado. Mas talvez o dia que ele quiser se assentar, você tem que subir na parede. Você tem que dizer, meu filho, eu não criei você para ser uma pessoa ímpia. Eu criei você para ser um homem, uma mulher de Deus. Os pais, eles têm que saber estabelecer os limites. Os pais têm que saber onde estão os seus filhos. Pastor, eu posso me sentar na roda que eu quiser e eu não me contamino? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que não se assenta. Feliz é aquele que não anda. Olha, mas ali tem um grupo de meus amigos, mas são tudo gente boa. Eles estão ali cheios de drogas, de bebidas alcoólicas, estão fazendo tudo, mas é tudo bem, pastor. Só tem uns 15 que caíram embriagados durante a madrugada, mas está tudo bem.
Aonde estão os seus filhos? E aonde eles estão indo? E jovens, aonde você está indo? Porque queridos falam assim: pastor, eu vou e não me contamino. Não é verdade. Não é verdade. Olha o que a Bíblia fala, segundo a palavra de Deus: e tudo que uma pessoa fizer prosperará quando ela for temente ao Senhor e não andar com gente que não presta. Eu tenho um versículo para você, está lá em 1 Coríntios 15, 33. Se você quiser ler, pode ler comigo. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou dizer de novo: as más companhias corrompem os bons costumes. Vou dizer de novo: as más companhias. Isso não é ditado popular, não. Isso é 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 que está falando. As más companhias. Por isso, pai, quando o filho quiser vir à igreja, traga ele. Mais do que isso, seja você um exemplo de vir na frente do seu filho. Porque quando você vem à igreja, ele começa a seguir você. Como ele está geralmente um passo a dois atrás, se você falta porque chegou visita, ele vai aprender a faltar no culto porque chegou visita. E quando chegar um amigo dele da escola, ele vai faltar no culto também. Se você está faltando no culto porque choveu, crente não é feito de açúcar, então vai, entra no carro que Deus te deu, entra, usa a gasolina que Deus te ajudou a comprar e vem para a igreja. Pastor, mas eu tenho coisa para fazer em casa. Todo mundo tem, meu amigo. Só que domingo é dia de nós louvarmos ao Senhor, ao Criador da nossa vida. Então quando um filho vê você fazendo as coisas certas, ele começa a seguir seus passos. Pastor, mas ainda não está tudo como eu queria. Pode ser, querido, mas continua. Olha o que diz a Bíblia: as más companhias corrompem os bons costumes. Pega seu filho e coloca em boa companhia. Leva no grupo jovem, leva no culto da igreja, leva ele com pessoas que servem a Deus, e você vai ver o seu filho sendo uma bênção, amém? Coloque com gente melhor. Terceiro lugar, saiba que seu filho está assistindo ou que ele está acessando. Nesses últimos dias, meu amado, 2 Timóteo 2:22 diz: foge das paixões da mocidade. Jovens, é o seguinte, internet é facinho, você entra em coisa que não presta. É verdade ou não é? Você sabe que é. Adultos, você que é pai e mãe, não sabe mexer na internet, está perdendo tempo, vai aprender. Porque você tem que saber o que seu filho está assistindo. E se você está achando interessante ver qualquer coisa, você vai ver que isso vai corromper a sua família, vai trazer problemas. Foi Sansão que nos ensina que se eu não controlo os desejos, eu perco a minha família. Eu tenho que entender que a minha família é importante. Eu tenho que entender que Deus é importante. Eu tenho que entender que eu posso ajudar o meu filho e a minha filha, vigiando, sabendo. Eu gosto demais da casa ali do Rogério como exemplo para isso, porque o Rogério fez uma coisa muito interessante. Ele que trabalha na HP, colocou e comprou um computador para cada filho. Coisa boa. Desde o pequeno ao maior. Só colocou perto da cozinha, onde todo mundo transita. Falou, pode usar, mas aqui. Eu quero ver, filho, o que você está vendo. Eu quero saber o que você está vendo. Eu quero saber com quem você está falando. Você pode usar, mas usa aqui dentro, para que os meus olhos possam te acompanhar. Eu achei sabedoria. Que é difícil hoje com a tecnologia. E sabe, queridos, vocês são solteiros. Satanás está muito afim de corromper vocês. Mas para a glória de Deus, o exemplo de Sansão nos ensina que vale mais a pena servir ao Senhor. Viu, jovem? Vale mais a pena servir ao Senhor. Os pais dele não tiveram cuidado quando o filho disse: eu quero me casar, ó pai, com essa mulher. E os pais não falaram nada. Aliás, o pai foi lá e ajudou. Pai, não patrocine nada, filho do seu filho, que vai levá-lo à destruição. Mãe, eu quero dinheiro para ir em tal lugar. Aonde é, meu filho? Vou patrocinar. Aonde é? Dependendo, eu não vou patrocinar. Mas pai, eu quero tanto ir.
não vou, meu filho, não vou te levar um caminho errado de jeito nenhum. Que é isso, meu filho? Para que você quer esse dinheiro? Sabe o que é, pai? Eu quero arranjar uma namorada, nós vamos para um lugar legalzinho aí. Não, filho, vai comigo com a sua mãe, vai ter 4 passagens. Amados e queridos irmãos, olha, as coisas mais lindas que acontecem na vida são quando acontecem na ordem que Deus estabeleceu. São quando acontece na ordem que Deus estabeleceu. Você não acha que tem coisa em nossa vida que Satanás coloca que parece tão bonito, mas que é tão feio, tão destrutivo? A palavra de Deus nos ensina que nós como pais temos que repreender o jugo desigual da vida. E Sansão disse: tomem essa, porque essa agrada aos meus olhos. Só quero ela, meu pai, é só ela que eu gosto dela. Mimadão, né, Sansão? Que mimadão? Pai, só gosto dessa mulher, é só essa que eu quero. E o pai foi lá e assinou embaixo. Não assina coisa nenhuma, não faz coisa nenhuma. Se é uma pessoa que serve ao império do mal, você não tem que dar sua bênção de jeito nenhum. O verbo no hebraico de um texto da palavra de Deus aqui, pode ser dúvida para alguém. Eu só vou abrir um parênteses, não vou demorar e vou encerrar a palavra já. Mas muita gente fala assim, a Bíblia diz: mas seu pai e sua mãe não sabia que isso era do Senhor. Aí tem gente que fala assim, tá vendo? Era do Senhor que Sansão ficasse com aquela mulher que não prestava. Não. No hebraico é diferente que no português, porque no hebraico pode ser conjugado de uma forma que não existe no português. O verbo hebraico conjuga coisas que não existem. A melhor tradução é: isso era permitido por Deus, porque Sansão foi fazer, então Deus permitiu. Sansão foi e quis fazer, e Deus permitiu. E tem muitos casamentos destruídos porque Deus permitiu. E nós temos que colocar um freio, um breque, porque a nossa família tem que ser uma família com a unção do Senhor, o poder do Senhor, uma família que perdure. Tem muita família destruída porque Deus permite o camarada, a moça, o moço fazer o que quer. Os pais podem ser usados como freios na vida de um filho, dizendo: não vai fazer não, meu filho, não vou assinar embaixo, não vou patrocinar a sua destruição. A palavra de Deus nos conta que Sansão fez o que quis e colheu o que não quis. Ele fez o que quis, mas colheu o que não quis na sua vida. Quantas pessoas estão hoje aí perdidas, sem saber para onde vão? Então nós temos que entender o que é a vontade do Senhor. O que é jugo desigual, pastor? Jugo desigual é uma pessoa cristã, abençoada por Deus, cheia da vida de Deus, namorar uma pessoa que não presta, uma pessoa que não serve a Deus. Às vezes até presta, entre aspas, no âmbito do mundo. Às vezes até uma pessoa de bom caráter, sim, pode ser, mas não pode ser uma pessoa que não queira de jeito nenhum o Senhor, não é verdade? Então você pega aquela pessoa que serve a Deus e vai casar com uma pessoa que não serve a Deus, não vai dar certo. Eu era menino de tudo, tinha uns 13 anos de idade, me lembro que eu estava na escola, e eu me lembro que lá na escola com uns 13 anos eu achava que eu já estava na hora de ter uma namoradinha. Aí eu comecei a olhar as meninas e vi uma menina até simpática. Eu me lembro que eu fui orar à noite, e quando eu fui orar à noite, Deus me deu uma visão dessa moça. Estava envolta numa corrente, e ela estava com o pescoço quebrado do lado, estava morta. E Deus falou assim para mim: filha, é essa mulher que você quer a sua vida? Eu falei: de jeito nenhum, Deus, de jeito nenhum que eu quero uma mulher dessa na minha vida. Hoje eu tenho uma esposa linda e maravilhosa, que tem o tempo de Deus. Você tem que saber a pessoa com quem você vai se unir. Você tem que saber se a pessoa teme ao Senhor, se a pessoa é do Senhor. E os pais têm que bloquear as coisas erradas na vida de seus filhos. Claro que eu quero dizer que não basta ser crente, né? Não adianta falar: crente já está todo acabado. Não, querido. Você tem que ver se a pessoa que é crente, ela é compatível,
ela tem harmonia com você, se é uma pessoa tratada por Deus, se é uma pessoa que também serve ao Senhor. Tem pessoas que são cristãs que são muito encafifadas e vai te dar muito problema. Então você tem que saber escolher, inclusive no povo de Deus, alguém que seja compatível com você. Vamos imaginar que a moça quer ser aeromoça e o rapaz quer ser marinheiro, não vão se ver nunca. Ela sobe no avião e ele pega o navio. Esse casamento vai ter muitos problemas. Por quê? Ah, mas os dois são crentes. Mas não é só isso. É compatível. Cristão e compatível. Nós temos que ser sábios, porque isso vai abençoar as nossas vidas. Terceiro lugar, eles não conseguiam influenciar seu filho com a sua vida. A Bíblia diz que esse erro os pais de Sansão tiveram. Eles não conseguiram influenciar Sansão com a sua vida. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. O que é ensinar, irmã? Você tem que fazer na frente dele. O que é ensinar, Samara? Os filhos vão chegar aí, você vai ter que fazer. Eu tenho certeza que quando eu e Guilherme nos casarmos, casarmos, já casamos. Quando nós tivermos nossos filhos, já casamos, né, irmão? Eu tenho certeza que a minha filha vai gostar de câmera, porque a Guilherme ama foto. Eu fico imaginando ela chegar, tirar 500 fotos e falar assim: papai, essa aqui ficou boa, papai, essa ficou boa, e essa aqui de cima, papai, aqui eu fiquei gordinha, aqui eu fiquei bonitinha. Porque a minha esposa, ela tira 500 fotos onde a gente vai. Ela tira foto do pássaro, da natureza, não é? Da praia, das pessoas. É natural, eu tenho certeza. Eu já vou ter que comprar uma câmera. Assim que a minha filha nascer, eu já vejo se coloco uma câmerazinha já do lado dela. Porque você como pai, você influencia. Você como mãe, você influencia. Agora, preste bem atenção. Escute isso. A influência dos pais é irreversível. Eu não estou falando que você não pode mudar. Você pode mudar. Mas é irreversível a influência. A influência é irreversível. Se os pais têm sentimento patriótico pela nação, se o pai tem honra, se o pai defende as coisas não voltadas ao luxo, se o pai tem uma vida regular, o filho vai ser alguém assim também. A criança assimila os sentimentos, sem os pais fazerem esforço, eles assimilam. Eles olham para o pai e imitam o pai. Ele olha a mãe e imita a mãe, sem fazer esforço nenhum. Ele imita. Ele é um imitador. Seu pai, imitador de você, mãe. Sem fazer esforço. O filho imita seu pai. É natural, ele fala. O pai pode dizer: não, eu não quero que o meu filho seja, mas ele vai gostar, vai fazer. Porque ele faz naturalmente o que o pai faz. Naturalmente o que a mãe faz. É natural. Você não precisa se esforçar. Ele vai seguir os seus conceitos. É claro que muitas vezes o mundo tenta sobrepor os seus conceitos. É claro que muitas vezes as pessoas ao redor vão tentar matar os conceitos do pai e da mãe. É verdade. Às vezes, num certo momento da vida, pode até acontecer deles seguirem alguma coisa diferente. Mas a influência estará dentro deles. E última coisa. Essas regras para criar filhos errados. Você pode ler primeiro comigo, né? Essas regras foram tiradas de uma palestra da chefatura da polícia de Houston, no Texas, Estados Unidos. E essa palestra eu peguei alguns dados só. Eles, como são policiais, eles escreveram para os pais alguns conselhos. E eu achei interessante como que policiais podem dar conselhos a pais, mas pode. Porque eles veem nas ruas os filhos que estão prendendo. Eles prendem as crianças. E aí eles viram algumas coisas. E eles passaram algumas dicas, nós vamos encerrar com elas. A primeira dica que eles passaram: dê tudo que seu filho quiser, principalmente se ele gritar. Dê tudo que ele pede para você, você dá, sem nenhum questionamento. Principalmente se ele começa a gritar, espernear, chutar. E se você fizer isso, então ele vai aprender a ser um ditador, ele vai aprender a ser um imperador, ele vai aprender a ser um adolescente contra o seu pai e a sua mãe, porque ele vai ganhar as coisas no grito com você.
Depois, quando ele for jovem, ele vai continuar gritando, e se você não der, ele vai entrar em depressão. E depois, quando ele se casar e a esposa ou o marido não fizer o que ele ou o que ela quer, ele vai querer espancar, gritar, chutar, porque ele aprendeu isso desde criança. Segunda coisa, quando o seu filho falar palavrões, ria dele. Diz: olha que bonitinho, ele falou igualzinho o vozinho, hein? Ria dele quando ele falar palavrão, e você vai estar incentivando seu filho a falar palavras torpes e de desrespeito, não só na tua casa, mas na sociedade em que ele está. Terceiro lugar, nunca treine seu filho espiritualmente. Achei interessante isso. Eles não estão falando de religiões, ele está falando: nunca treine seu filho espiritualmente. Palestra dada na polícia. Pessoas que são espirituais, são tementes a Deus, elas são pessoas de bem. Então eles dizem: nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere que ele tenha uns 20 e poucos anos e deixe ele decidir. Ele não vai saber para onde vai e nem vai saber o que fazer. Eu me lembro até hoje lá na chácara, um pai dizendo: eu não influencio nada meu filho. Assim como eu escolhi Deus quando tinha 30, 40 anos, que meu filho escolha também. 2, 3 anos depois, o mesmo pai voltou aos prantos chorando: pastor, estava errado. Pastor, eu não ensinei os meus filhos. E hoje eles são as piores pessoas. Maltratam a mim e minha esposa. Chorando aos prantos, eu disse: mas ainda há chance. Sabe o que aconteceu? Ele converteu seu coração. Seus filhos hoje voltaram à igreja, estão servindo ao Senhor. Nossos amigos pessoais. Quarta coisa, não corrija seu filho. Evite usar a frase: está errado, meu filho. Não corrija, e você vai ver aonde seu filho vai parar. Eu sei que tentaram sair com uma lei aí, a lei que não pode nem relar um dedinho no filho. Graças a Deus parece que ela foi truncada. Mas essa lei é uma lei contrária à palavra de Deus. Nunca espanque seu filho, nunca, nunca, nunca. Espancar não. Seu filho tem uma partezinha acolchoada aqui atrás com algum propósito, porque Deus sempre coloca algum propósito. Alguns são mais acolchoados, outros são menos acolchoados. O William está dando risada. Não é não, William? Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. Porque Deus fez esse lugarzinho para você pegar uma varinha e corrigir seu filho. Não espancar seu filho. Quando você estiver irado, nem pense em tocar em teu filho. Vai lá lavar o rosto, toma um chazinho de camomila. Não, Fernando. Resolve. Resolve lá, toma um chazinho, chama teu filho em amor, diz: papai ama você. Mas isso você fez errado. Corrija seu filho e nunca despreze seu filho. Nunca abandone seu filho. Corrigir não é abandonar. Corrija seu filho e abrace num outro momento, numa outra hora. Nunca deixe de amar seu filho. Correção sim, falta de amor nunca. Espancamento nunca. Outra coisa, sempre arrume as coisas que ele deixa bagunçado. Faça isso. Sempre arrume as coisas que ele bagunçar. Assim ele vai jogar a responsabilidade dele na vida para os outros. Lá no emprego, ele vai deixar tudo desarrumado e vai deixar que os outros arrumem. E ele vai perder o emprego por causa disso. E talvez ele tenha mais chance de ser um traficante de rua, já que ele não arranja um bom emprego, porque ele não sabe se comportar na empresa. Não sabe nem arrumar a mesa aonde ele está. Sexta coisa. Deixe-o ler e acessar qualquer coisa. Principalmente hoje, no mundo da internet e do celular. Deixe todos falar com seus filhos pequenos. Deixe todos e você vai ver o que vai acontecer. Segundo a polícia dos Estados Unidos, essa palestra dada, seus filhos terão muita chance de ser alguém que não presta. Sétima coisa. Brigue com o seu cônjuge na frente do seu filho. Tenha maior mas destrua teu cônjuge. Desrespeite seu marido na frente do seu filho. Desrespeite a sua esposa. Dê risada a sua esposa quando seu filho fizer alguma coisa contra ela. Ria da sua esposa na frente do seu filho. Ria do seu marido na frente do seu filho.
Dê boas gargalhadas, respeitando os líderes da igreja. Chore de rir se o coral desafina. Mas dê muita risada se acontecer alguma coisa com o seu pastor e a sua pastora. Desrespeite o prefeito da sua cidade na frente do seu filho. Mas fale bem e mal mesmo do professor dele da escola. E você vai ver se ele vai estar na casa de Deus. Porque o dia que você precisar de um pastor, de uma pastora, ele vai dizer assim: mas ele? Mas ela? Hein, pai? Mas ele que o senhor sempre fez piadinha? Ele que vai me ajudar? É ela que o senhor sempre falou isso, aquilo. Ela que vai ajudar. É esse professor que eu tenho que respeitar, sendo que o senhor sempre faz piada dele? Desrespeite as autoridades na frente do seu filho não terá temor de Deus, porque Deus é uma autoridade. Outra coisa que eles falaram: tome partido contra vizinhos, professores, policiais que falarem algo do seu filho, mesmo quando ele estiver errado. Eu já vi muitos pais falar: do meu filho não fala. Mas peraí, está certo ou errado? Do meu filho não fala, da minha filha não fala, mas está certo ou errado? Se o seu filho estiver errado, corrija seu filho. Nona coisa: sempre cubra os erros de seu filho e se desculpe por ele. Sempre encubra. Seu filho fez uma coisa errada, encobre. Seu filho, tudo bem, querido, eu sei que às vezes a gente protege os nossos filhos, é natural, mas tem coisas que não dá para encobrir. Você pega um filho seu que veio da escola, e aí no estojo ele tem uma caneta que não foi você que comprou. Você pergunta: quem foi que comprou essa caneta, meu filho? Cadê? Ah, foi o Joãozinho que me deu. Me deu esse estojo também. O Joãozinho deu. Vamos até o colégio. Joãozinho, você deu isso ao meu filho? E aí ele olha e diz assim: não, eu estava procurando esse meu estojo. E o que você tem que fazer como pai? Filho, lá em casa vamos conversar. Mas agora com o Joãozinho aqui, eu quero que você peça perdão. E eu quero que você diga para ele: olha, você me desculpa porque eu errei. Peça perdão para ele. Agora lá em casa, nós vamos conversar. Queridos, nós temos que estar atentos para a vida de Deus. Se você quiser fazer essas 9 coisas que eu falei, a 10ª é natural. Prepare-se para uma vida de sofrimento, tristeza, porque você está fazendo tudo por merecê-la. Se você está levando seus filhos, sua família para esse caminho, você está fazendo tudo por merecer coisas que não são de Deus. Mas aqui eu creio, nessa noite, que as pessoas que estão aqui são pessoas que temem ao Senhor. E são pessoas que precisam agora de graça de Deus. Para olhar para o seu filho e dizer: filho, mas pastor, meu filho já é grande. Chora com ele então. Diz: olha filho, não sei onde eu errei. Filha, não sei onde eu errei, mas devo ter errado. Filho, eu não sei onde eu errei, mas eu devo ter errado. A sua vida está assim, então me perdoa. Mas papai e mamãe vão orar por você, dia após dia, até que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. E quando criança nós corrigimos, quando criança nós nos humilhamos. Quando adulto, nós nos humilhamos. Quando criança, nós ensinamos. Quando adulto, nós nos humilhamos para alcançar nossa família. Tem maridos, esposas, solteiros, solteiras. A história de Sansão é rica. Um menino que tinha tudo para dar certo. E olha, por um triz que esse homem não dá tudo errado. No final da vida ele clama a Deus. Mas o quanto ele sofreu, eu não quero para ninguém, nem eu e nem você queremos. Mas aqui estão as pessoas que não querem essa vida. Como você pode dizer amém? Como você pode dizer: a minha família eu quero que tema ao Senhor?